Estamos de volta com o terceiro bloco do Câmara Entrevista, programa que leva a comunidade até você. Falando com Leonardo Scopel, do Farrapos Rugby Clube. Leonardo, vamos falar um pouco sobre a estrutura hoje do Farrapos. Hoje, teoricamente, o Farrapos tem o estágio da montanha para realizar seus treinos. A academia, essas coisas, onde é que o Farrapos vai? Como é que o Farrapos se vira nessa questão? O que acaba acontecendo, Alexandre? A gente tem um espaço cedido, como a gente treina à noite, então, infelizmente, antigamente acabaram roubando todos os fios da montanha e tudo mais, entendeu? Então a gente acabou fazendo Farrapos mesmo, do dinheiro do bolso do clube, a gente acabou fazendo metade do campo iluminado para a gente ter onde treinar. Porque quando o clube começou, a gente treinava em campo de futebol 7, a gente treinava no SESI, mas se o SESI chovia, a gente não conseguia treinar, acabava indo para Fenavinho. Então com isso a gente acabou entrando em contato ainda com outra direção da prefeitura, eles acabaram nos cedendo o estádio da montanha para fazer os treinamentos, a gente acabou fazendo várias melhorias, vestiários, equipamentos, tudo mais. É importante ressaltar isso, os próprios jogadores vão lá e fazem pintura, tudo. Manutenção, tudo. Ralo. Para você ter uma ideia, esse domingo aqui a gente vai fazer outras melhorias no estádio, os jogadores, entendeu? Então, quem quiser aparecer lá, tá convidado para ajudar, entendeu? Falando torcida do Farrapos, que acompanha todos os jogos, esse domingo não vai ter jogo, mas pode ter sim a sua presença, né? Porque o que acabou acontecendo? É um estádio bom, um estádio aconchegante, tudo, mas acabou indo para o descaso, muita gente acabou fazendo reforma, então, para a gente receber as outras equipes, a gente vai reformar o vestiário, fazer uma pintura. Então, legal. Acaba acontecendo o quê? Então, hoje em dia, a gente tem o estágio da montanha que a gente usa para treinamentos à noite, treinamentos de categorias de base, juntamente com a categoria de base esportiva, juntamente com a gente, entendeu? Em dias intercalados. Com isso, a gente tem um bom local de treinos e tudo mais. A gente tem o nosso vestiário, que é somente nosso. A gente tinha uma sala de academia onde a gente tinha nossos equipamentos e tudo mais. Só que como com essa nova obra da prefeitura, a gente teve que acabar cedendo para o pessoal da Eco, acho que é, botar as máquinas antigas deles lá para não pegar chuva e tudo mais, porque a gente acabou tirando um pedaço que eles tinham, que era no vestiário, tu entendeu? Então a gente hoje em dia está sem espaço de academia, tu entendeu? Então o que acabou acontecendo, a gente tirou todos os materiais e colocou em outro canto lá, e o que nós vamos fazer esse domingo? Vamos ajeitar esse outro canto, para a gente fazer academia. Um trabalho de academia. Isso mesmo. Tu falou da nova obra da prefeitura, um centro de treinamentos, realmente. O que o Farrapos já sabe disso? Como é que vai ser essa obra? Vocês estão por dentro daquilo, tudo que vai acontecer? Previsão de término dela, porque a gente sabe o Super 8 está por aí. Não vai estar pronto o Super 8, com certeza, certamente. Porque o que aconteceu? Isso que é uma emenda parlamentar do deputado federal, estadual, agora eu vou errar, do Renato Molin, de Sapiranga. Ele conseguiu viabilizar R$270 mil, a prefeitura entrou com contrapartida. A gente agradece muito o município da nossa cidade por ter dado esse apoio. É uma obra que fica para o município, né? É uma obra do Farrapos, tu entendeu? Então é um espaço especial para o Farrapos fazer esse treinamento e tudo mais, que foi feito onde? Vai ser feito no canto do estádio, onde existiu o vestiário antigo, tudo mais. A gente está fazendo uma grande reforma, tudo mais, entendeu? O prazo de término é 180 dias, entendeu? Mas falando com o pessoal que ganha a licitação, eles estão tocando rapidão para acabar o quanto antes. Eu acho que até novembro, dezembro a obra está finalizada. Tudo depende também do clima, né? Se chove, não tem o que fazer, tu entendeu? Sem dúvida. O que vai ter nesse centro, especificamente? Nesse centro de treinamento vai ser separado em duas partes. Vai ter um espaço maior, onde vai ser o nosso ginásio para fazer as academias e tudo mais. E no outro espaço vai ser um espaço onde vai ser feito o refeitório, essas coisas todas, para reuniões, encontros, terceiro tempos e tudo mais, entendeu? São dois espaços separados, onde a gente precisa receber algum clube, alguma coisa, tem um local físico para apresentar hoje em dia. Porque hoje em dia a gente tem um espaço bom na montanha, só que a gente está fazendo muitas reformas ainda para deixar mais apto também, entendeu? Tu falou em terceiro tempo. É importante para esclarecer que quem não conhece o rugby a fundo sabe que, pelo menos, tem a noção de que o rugby são 2 tempos de 40 minutos. Isso mesmo. Né? O que é esse terceiro tempo? Terceiro tempo que a gente diz hoje em dia é muito tradicional, até nos profissionais acaba acontecendo. O que é? Tem o primeiro e o segundo tempo, que a gente joga o jogo, tem os em contato, tem as brigas e tudo mais, e acabou o jogo,
O pessoal vai lá, toma um banho e se encontra o quê? O time da casa sempre oferece um lanche, uma bebida, uma janta, tu entendeu? Pro terceiro tempo a gente confraternizar, conversar sobre o jogo, essas coisas todas. Isso é o terceiro tempo. Ou é realizado, hoje em dia, eu agradeço ao Moacir Camerini que nos cedeu uma sala que ele tinha lá, que é da antiga Cruz Vermelha, então a gente tem a nossa sede lá, a gente reformou também a sede toda, fez mesas, fez tudo isso para o quê? Receber muito bem o pessoal, para o pessoal não se locomover muito dentro da cidade, tudo mais. Sair do campo, tá lá, a gente faz uma janta, conversa, fala do jogo, pá, aquele ponto, aquele tático, e vai conversando para criar uma amizade, criar um grupo entre todo mundo, tu entendeu? Também por isso que se fala que o rugby é um esporte praticado por cavalheiros, um esporte bruto praticado por cavalheiros. Né? Ou seja, essa interação... Essa interação que todo mundo acontece, porque é um esporte que todo mundo, mesmo machucado, mesmo querendo, quer continuar, que nos outros esportes acaba infelizmente acontecendo, qualquer encostão, acaba acontecendo como a gente viu, na Copa América está acontecendo muito isso, entendeu? Então acaba o quê? O pessoal acaba tentando sempre dar o máximo até o final, entendeu? Então, tu pode ver que o tamanho das pessoas não é pequena, que jogam lá, tem gente com 120 quilos, 110 quilos, tem os mais magros, tem os mais gordos. Então, por isso que essa brincadeira que todo mundo diz, entendeu? Que é um esporte praticado por brutos, praticado por cavalheiros, essas coisas todas, entendeu? Porque acaba havendo atrito, a confusão e depois acabou o jogo, acabou, tu entendeu? Não existe, vou pegar lá fora, não sei o quê. Não, acabou o jogo, acabou. Se reúne, toma uma cerveja junto, toma um refrigerante junto, janta junto, essas coisas todas. Legal. Falou em esporte de contato, a gente tá a entrevista toda falando na questão do esporte de contato, lesões que ocorrem em qualquer esporte. Qualquer esporte, mesmo futebol e tudo mais acontece. Mas o Farrapos é um clube que representa Bento Gonçalves nacionalmente. E isso ocorre com o Farrapos e com o Bento Vôlei, que agora retornou ao cenário nacional. Dentro de Bento Gonçalves, acredito que sejam esses os principais clubes de esportes coletivos que representam Bento Gonçalves. Fisioterapia, eu não te ouvi citar no centro de treinamentos. E também não sei onde é feito hoje. Isso hoje, como é que é realizada essa questão da fisioterapia, que é uma coisa que o esporte de contato é recorrente? Como eu digo, em todos os esportes já fui praticante de futebol e tudo mais. Graças a Deus, eu sempre me machuquei mais no futebol do que no rugby, hoje em dia poucas lesões, entendeu? Porque é um esporte que, não digo, tu treina pro contato, tu treina pro encontrão, tu entendeu? Não é um esporte que espera um carrinho por trás, alguma coisa assim, então tu acaba se machucando menos, tu entendeu? Hoje em dia a gente tem a fisioterapia, que acaba acontecendo? A gente tem uma parceria muito boa com o Marcel e com a Marina Goldoni, que o Marcel ele sempre nos acompanha, tu entendeu? E eles têm uma clínica aqui em Bento Gonçalves, aonde a gente vai lá. Justamente... Eles fazem um preço diferenciado, mas cada jogador se paga, sua fisioterapia e tudo mais, entendeu? Futuramente, quando o clube for maior, estruturado e tudo mais, tiver profissionais para isso, quem sabe a gente tem um espaço para isso. Algum jogador se formou em fisioterapia, vou ajudar vocês uma vez por semana, compra os equipamentos, é uma opção, tu entendeu? Sim. Mas hoje em dia, a gente tem esse apoio, essa oportunidade, eles sempre nos acompanham nos jogos, viajam junto com a gente, faz bandagem, cai alguém no jogador no chão, é o Marcel que entra, esse é o nosso fisioterapeuta, entendeu? Então existe esse apoio vindo de fora também. Então a gente agradece muita gente porque não é só os jogadores que se sacrificam, todo mundo da comunidade se sacrifica um pouco para o esporte acontecer, tu entendeu? E para falar um pouco da questão da alimentação também, os jogadores cada um faz a sua própria alimentação e tal, mas tem alguns deles que conseguiram uma evolução física assim gigantesca. Existe algum acompanhamento para grupo ou esse acompanhamento é cada um vai buscando o seu também? O que acaba acontecendo? Durante a semana, cada um almoça na sua casa, como no trabalho, normal, mas todo mundo, no começo do ano a gente explica, uma nutricionista explica como funciona, o que pode, o que não pode e tudo mais. E em dia de jogo, sim, dia de jogo é um alimento específico que a gente se alimenta e tudo mais, todo mundo a mesma coisa, tudo certinho, entendeu? E acaba acontecendo essa evolução, por quê? Porque o Scopel vai pra academia, o Alexandre vai pra academia, entendeu? Então acaba vendo o quê? Como é um esporte, tu tá todo o tempo correndo, não para, tu acaba adquirindo os novos músculos, essas coisas todas. Por isso que acaba acontecendo essa evolução tão grande. Tu vê a pessoa que era uma magra uma vez, acaba evoluindo, tu entendeu? Sim. Mas... E até mesmo os gordos que daqui a pouco eles transformam a gordura em massa magra. Com certeza. Tu pode ver que os nossos gordos não são um gordo polenta, como a gente diz, entendeu? É um gordo forte, é um gordo diferente, tu entendeu? Então por isso tu pode ver que um gordo nosso aguenta 60 minutos correndo, 80 minutos correndo, tu entendeu? Então essa é a diferença que acaba acontecendo. Bom, Scopel,
Já se falou na questão do estádio da Montanha, retornando um pouco nessa questão de estrutura mesmo, já se falou que o estádio da Montanha poderia ser se fazer ali um centro olímpico, já teve inclusive projeto de um menino fora de Bento Gonçalves que fez o seu TCC baseado numa arena de rugby pro Farrapos ali naquele local. Um projeto absurdamente grandioso, perto das arenas que foram construídas para a Copa do Mundo, por exemplo. Mas o que hoje é o futuro do estádio da Montanha? Aquilo que vocês sabem, porque vocês, como tu disse, junto com a categoria de base do esportivo, mas principalmente vocês, por esse cuidado que se tem com todo o entorno do estádio da Montanha, sabem o que vai ser feito do futuro dali? O futuro, que eu digo, eu não sei certo, porque como eu digo, é mais o município que cuida, porque é um espaço deles, tu entendeu? Infelizmente, todo mundo acha que esse projeto que apresentaram, não lembro o nome dele, que fez esse projeto de TCC, foi pro jornal, foi tudo. Não vai acontecer. Se alguém quiser investir, conversa com o município. Você também, torcedor, que tem a sua reserva, tem a sua poupança, pode ajudar também. Não tem problema nenhum, porque a gente faz acontecer que a nossa ideia, que eu acho que a gente conversa, o melhor local que a gente poderia ter para o município seria fazer o quê? Um centro de treinamento de vários esportes, não só do rugby, não só do futebol, tu entendeu? Porque eu acho que é um local nobre, né? Nobre, tu entendeu? Que eu acho que poderia ter aí. Eu gostaria que o campo fosse só para o rugby, porque futebol a gente tem vários campos, tem o estádio da Montanha, que é um excelentíssimo estádio. Sim. O Montanha dos Vinhedos. O Montanha dos Vinhedos, chamou até hoje de Montanha, que é um estádio que muito time de segunda divisão não tem, entendeu? Então o estádio não é longe da cidade, é só questão do público se conscientizar que todo o esporte precisa de torcida, precisa de apoio, e ir lá para apoiar, tu entendeu? Eu acho que o bom seria fazer um centro de multiusos, tu entendeu? Com vários esportes, luta, skate, campo de rugby, tu entendeu? Um espaço separado se tiver outros esportes, tu entendeu? Porque toda a comunidade se faz aí, mas para isso precisa de uma grande reforma. Sem dúvida. Agora, apesar dos problemas estruturais que se tem no estádio da Montanha, por ser um estádio antigo, por não ter 100% do cuidado que se deveria ter tido, isso não de hoje, mas de muito tempo atrás já também, foi o problema. Desde que o esportivo era dono do estádio, inclusive. Mas apesar de tudo isso, o Bento Gonçalves já recepcionou 2 jogos da seleção brasileira de rugby aqui. Não levou muita sorte, a seleção brasileira acabou perdendo os 2 jogos, mas de toda sorte, de toda forma, o Bento Gonçalves recebeu esses jogos e a repercussão foi importante e interessante nesse sentido, né? Não, com certeza, que nem eu digo, a gente tem um bom público, o pessoal daqui gosta de ir nos jogos, tu entendeu? Então, se for comparar com os jogos que teve em São Paulo, Barueri e tudo mais, os estádios eram melhores, podem até ser, mas o público que teve aqui, e nenhum outro jogo teve, entendeu? Como é um estádio aconchegante, pequeno, lota o estádio. E lá não chega a ter esse público que teve 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, entendeu? Não chega a ter esse público, acaba tendo 2 mil pessoas, 3 mil pessoas. Então, acaba que o pessoal gosta de vir. Como eu falei, até mesmo os próprios jogadores, acaba o jogo, os gurizadas querem entrar para pegar autógrafo. Coisa que às vezes não acontece, entendeu? Então, acaba o quê? É um estádio muito bom, a gente cuida do gramado, tenta deixar o melhor possível. O que falta, às vezes, é que eu digo, as instalações são um pouco melhoradas, uma reforma geral, para ter mais esporte, até mesmo uma partida de futebol boa, alguma coisa assim, nada impede isso de acontecer, entendeu? E falando em repercussão, depois dos jogos da seleção e também do crescente interesse da população pelo rugby, o que tu nota de repercussão daquilo que aconteceu, não só dentro de Bento Gonçalves, mas a questão da mídia mesmo, aquilo que vem tendo de retorno para vocês, porque é importante até para a captação de patrocínios mesmo. Ah, com certeza. Muita gente não conhece o esporte mesmo, a gente existindo há 8 anos, sendo ex-campeão. Então, com esses jogos vindo da seleção, é transmitido nacionalmente, aparece a cidade, aparece o esporte, muito mais gente acaba conhecendo. Então, a gente tem uma boa aceitação desde público, desde jornais, desde televisão aqui, então a gente acaba tendo uma boa abrangência. Mas quanto mais gente vier de fora, maior for a apresentação, melhor. Bom, e a repercussão, inclusive do hexacampeonato, também tem sido bastante boa, né? Eu vejo o Farrapos aparecendo na mídia
estadual mesmo, nas principais emissoras, a RBS fez link ao vivo com vocês, enfim, está tendo um espaço maior também para vocês mostrarem o trabalho de vocês dentro da comunidade, né? Com certeza, eu acho que todo mundo está se conscientizando que o esporte único não é futebol, eles estão abrindo para outros esportes, como o futebol, o rugby, futebol americano também que apareceu. Então, acabou o quê? Acabou que outros pessoal acabam dizendo, vem dar uma entrevista, vem aqui aparecer o esporte, vem acontecer, entendeu? Aconteceu, acho que, posso falar errado, mas acho que em 2003 ou 2012 teve uma final transmitida ao vivo pela TV Com, aquela contra o San Diego foi para prorrogação e tudo mais, entendeu? Quem é que fez o ponto que deu a vitória pro Farrapos? Não, foi todo o time, eu só chutei e acertei, entendeu? Foi só isso, mas acabou o quê? Acaba tendo uma maior abrangência. A gente vai ter agora um time que o Caxias disputando o Campeonato Nacional de Basquete, não sei se é Caxias o nome dele, mas sim, vai disputar a Série A do basquete. Então acaba acontecendo o quê? Que todo mundo está percebendo que o nosso estado está crescendo, está tendo vários esportes, entendeu? E com isso acaba tendo uma maior abrangência e a repercussão é maior. E com isso a gente acaba aparecendo mais, sendo mais divulgado. A gente consegue um pouco mais de patrocínio com isso, entendeu? Porque é um ponto mais difícil, que é o quê? Manter o clube. Jogar alguma coisa assim é fácil, agora manter o clube, categoria de base, treinadores, essas coisas que é um pouco mais complicado, entendeu? Então com isso a gente tem hoje em dia uma gama importante de patrocinadores, agradeço todos hoje em dia a essa oportunidade, entendeu? Então a gente sempre quer o quê? Evoluir, se manter, para continuar com um ótimo projeto para todo mundo continuar dizendo, vou investir no Farrapos, que é uma equipe séria, tem uma diretoria atuante, eles fazem o esporte acontecer, valoriza a nossa criançada, tu entendeu? Então é isso que a gente sempre preza no clube, tu entendeu? E é justamente sobre isso que eu queria falar contigo. A questão administrativa do clube. Dentro de campo tu falou, só nosso time adulto tem 55 pessoas. Fora do campo não é tanta gente assim. Eu sei que tem o Tito, que é o presidente, que tem essa... Desde o início, lá atrás, foram atrás de todas as questões que envolvem o rugby para fazer essa gurizada jogar mesmo. Mas quem mais que trabalha nisso? Quantos são dentro do setor administrativo do Farrapos? Hoje em dia acabou acontecendo o que, Alexandre? O Tito, que a gente falou, no começo era eu, o Tito, mais 2, 3 jogadores. O Tito acabou largando o rugby, só se dedicando à diretoria. E com isso acabou acontecendo o quê? Um amigo de um que jogava e parou, acaba construindo a nossa diretoria hoje em dia. Então, de jogadores na diretoria a gente tem muito pouco. A gente tem ex-jogadores, ou um jogador que joga intermediário de vez em quando precisa, que não quer um compromisso, entendeu? Porque hoje em dia o nosso time principal é compromissado, entendeu? Dia 4 tem jogo e 10 finais de semana seguido. Então, hoje em dia a gente deve ter em torno da nossa diretoria de 8 pessoas, tu entendeu? Mas dessas 8 pessoas, eu sou o único jogador que joga e trabalha com a diretoria, e o resto é tudo. Tito, tem o Renan, tem o Rafael Raiz, todos esses jogadores têm mais uns 2, 3 pessoas também, tu entendeu? Então sempre ali. Sempre nos ajudando, sempre, é dividido, não é empresa, entendeu? Um cuida disso, um cuida dos patrocínios, um cuida de viagem, um é um manager, um faz isso, um faz aquilo, tu entendeu? Então tem uma gama toda para o clube acontecer e existir, tu entendeu? Legal. Bom, ano que vem o rugby estreia nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016. Como a gente já falou anteriormente, não é o rugby de 15, é o rugby que chama Union, né? Isso. É o rugby 7. Isso mesmo. Por que dessa escolha? Obviamente tu conhece mais de rugby do que eu. Por que dessa escolha se o que mais se pratica no mundo é o rugby de 15? O que acaba acontecendo é o quê? Porque o rugby 15, tu joga 80 minutos, tu tem que ter pelo menos 2 dias de descanso. Então, para tu fazer um campeonato acontecer, tu demora, eu acho que em torno de um mês, entendeu? Um mês e meio. É igual uma Copa do Mundo de futebol. Tu não consegue fazer ela acontecer em instantes. Já o Sevens, em 3 dias tu faz acontecer. Porque são 14 minutos, 7 minutos cada lado, 14 minutos total. E se eu não me engano, tu pode jogar 4 jogos num dia. Entendeu? Então, em 3 dias tu acaba fazendo chave de grupos, semifinal, quarta de final, oitava de final e final, tu entendeu? Então, com isso, eles optaram por quê? Fazer o Sevens, que existe campeonato mundial, existe tudo isso. Só que como é só 7 jogadores, cada lado, uma equipe profissional, vamos dizer, a equipe do Brasil tem 15 jogadores, 20 jogadores, entendeu? Então, o Brasil tem 100 mil jogadores, só 15 pessoas vão poder jogar, tu entendeu? Então, por isso que eles optaram pro Seven. Por quê? Porque é mais fácil de fazer e mais curto e melhor de assistir, na questão de que é um público grande, todo mundo se divertindo, tem vários jogos acontecendo, acabou um, já vem outro, tu entendeu? É igual um torneio do interior nosso aqui, tu entendeu? Sempre um jogo atrás do outro e nunca para. É a mesma coisa o Seven, entendeu? É um jogo atrás do outro.
Como o Bento Gonçalves já sediou, inclusive, o Sul-Americano de Seven, né? E, inclusive, Bento Gonçalves se tornou referência histórica porque primeira vez que o Brasil ganhou da Argentina. Não, primeira vez que a Argentina perde no Sul-Americano, tu entendeu? Para qualquer um dos adversários, entendeu? Por que acaba acontecendo? Como a Argentina é outro nível, como tu tá falando, eles acabam trazendo o time B deles, ou seja, mas beleza, ganharam da Argentina, tu entendeu? Eles foram o primeiro país a ganhar da Argentina no Sul-Americano, em 80 e poucos anos de sul-americanos que existem, em Bento Gonçalves. Voltando às características do rugby de Seven, são muito diferentes das características do rugby de 15, né? É como a gente está mais acostumado com futebol, como se a gente botasse um time de futsal jogar num campo de futebol, né? As medidas... O espaço é maior, é bem maior e a cobertura... O que acabou de dizer, o espaço do campo é igual para o 15 e para o 7, só que tu acaba jogando com menos jogadores, tu entendeu? E o que acaba acontecendo é que no esporte de 15, tu tem os gols, como eu falei, no 7 tu não tem essa opção, porque como é um esporte muito veloz e muito rápido, tu não pode ter uma pessoa muito lenta em campo, tu entendeu? Então acaba acontecendo o quê? Que é o esporte diferente nesse ponto, entendeu? São mais jogadores de linha, mais a terceira linha que acaba jogando esse esporte. Porque é um esporte muito rápido, quem tem a posse de bola, a maioria das vezes sai campeão, tu entendeu? Qualquer detalhe é ponto do outro time. Então tu pega aí países que não vão muito bem no 15, como Fiji, Samoa, que foram... O Fiji, para ter uma ideia, foi o último campeão mundial. Eles é uma equipe que hoje em dia é a principal no Sevens. E no 15, eles perdem da Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, de muito, tu entendeu? Mas no Seven, como é um esporte muito rápido e não precisa de muita gente, tu consegue manter um grupo forte. Então, por isso também que eu acho que eles optaram pelas Olimpíadas pelo Sevens. Agora, o Farrapos tem alguma possibilidade de colocar um jogador nas Olimpíadas? É um objetivo do Farrapos? É alguma coisa que vocês pensam? Hoje em dia eu acho difícil, espero que se possível sim, mas porque acaba acontecendo o quê? Hoje em dia a seleção brasileira, a Confederação Brasileira, melhor dizendo, eles têm, eu acho que 15 jogadores morando em São Paulo, treinando diariamente para os Jogos Olímpicos. Então com isso a gente não tem nenhum jogador do Farrapos lá, porque tem que morar lá, tudo mais, entendeu? Então dificilmente um Scopel, um João, um Pedro vão sair do Farrapos para ir direto para a seleção, vão ser titulares e jogar as Olimpíadas. Teria que hoje em dia ser convidado para ir morar lá e abrir mão de tudo para ficar lá, tu entendeu? Então eu acho que hoje em dia, felizmente, a gente não tem ninguém do Farrapos, mas quem sabe. O Super 8 está para começar. Quando é que é o próximo jogo do Farrapos aqui em Bento Gonçalves? Gostaria que tu já fizesse, inclusive, o convite para que todos pudessem participar, para que as outras equipes continuem se surpreendendo com a quantidade de torcida que Bento Gonçalves leva até o Estádio da Montanha. A gente começa o campeonato dia 4 de julho em Santa Catarina, contra o Desterro. Depois a gente joga mais um final de semana fora, contra o São José. E aí o terceiro final de semana, que agora não sei a data, que eu preciso de ajuda aí, se alguém souber, a gente joga em Bento Gonçalves, que deve ser, vamos dar uma olhadinha, 18, isso 18, mesmo. A gente vai jogar em Bento Gonçalves. Eu sou jornalista, não conheço muito de matemática. 4 mais 14 eu fiz 28, tá excelente. Não, tá bom. Então, dia 18, a gente vai ter a terceira rodada, que vai ser em Bento Gonçalves. Tem depois o dia 28... 18. Desculpa. Dia 18. De novo. Dia 18 vai ser a terceira rodada, dia 25 a quarta rodada em casa também. Daí. Tá todo mundo convidado já. 25 contra quem? Não sabemos também. Agora a gente de cabeça, me pegou agora. Vamos ter que ganhar igual. Vamos ter que ganhar todos os jogos em casa e fora, a gente tem que ganhar para classificar. A ideia é... Vocês já fazem uma projeção? Quantos jogos ganhar para... Eu acho que a comissão técnica fez isso. Como eu não faço, eles não passaram nada, tu entendeu? Mas eu acho que basicamente que nem um futebol, dentro de casa a gente não pode perder nenhum ponto, tu entendeu? E fora de casa buscar 2 ou 3 vitórias, com isso manter o grupo. Só que nem digo, se tu não sabe se os outros times vão manter a mesma frequência, a mesma média. No começo do campeonato foi um campeonato muito forte. Aí depois com lesão, suspensões, essas coisas todas, que acaba acontecendo um time último colocado ganhando o primeiro, alguma coisa assim, porque eu falei, vai ser um campeonato muito longo e muito disputado, porque todas as equipes vão estar muito equivalentes. Legal. Desculpa, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Eu gostaria que tu, olhando naquela câmera ali, fizesse então um chamado para a torcida acompanhar esses jogos 18 e 25 de julho aqui no Estádio da Montanha, por favor. Eu agradeço o convite da Câmara aqui do Alexandre. Eu gostaria de convidar todo mundo a nos acompanhar, mesmo no Facebook do Farrapos Rugby. Lá a gente mantém todas as atualizações, nossos jogos e tudo mais. Então,
Torçam pra gente desde o dia 4, vai ser 10 final de semana seguidos de rugby, então vai ter jogo fora, jogo em casa, vamos ver se vai ser transmitido algum jogo ao vivo pela internet, se for transmitido vai ter na nossa comunidade explicando isso. E depois dia 15 e dia 28 são 2 jogos seguidos em casa, tá todo mundo convidado. 18 e 25. 18 e 25, putz. Vai estar no nosso GC, vai estar no nosso GC aqui embaixo, a gente vai passar. 18 e 25, a gente vai colocar as equipes também contra quem a gente joga, tá todo mundo convidado, esperamos que o estádio lote, entendeu? Para empurrar o clube para mais uma vitória e quem sabe ser campeão do Super 8. Legal, obrigado. 18 e 25 de julho, então, os próximos jogos do Farrapos Rugby Clube aqui em Bento Gonçalves. O Câmara Entrevista fica por aqui. Boa noite.